Tá certo, galera? Então, vamos falar de diagrama de blocos e função de transferência. Então, nessa parte, eu já inicio, né, com aquele slide da última aula, né, já que a gente está dando continuidade, né, a essa aplicação da chamada, né, função de transferência, que agora é possível a gente interpretar isso em termos de um bloco, né, de sistemas, né, como um bloco de função, né. Então, a representação aqui dessa solução, né, como uma função de S, por um sistema de blocos, né, é uma das formas da gente determinar, né, a solução para sistemas físicos, né, mais complexos. E com isso a gente pode, né, aumentar um pouco o grau de dificuldade, até porque, como vocês devem se lembrar, lá nas primeiras aulas a gente estudou, né, no primeiro mês de aula a gente estudou toda aquela parte de diagramas de blocos, né, de maneira conceitual, para a gente entender o que era uma malha aberta, uma malha fechada, né, um sistema realimentado, né, e toda a relação que ocorre entre uma variável de entrada e uma variável de saída, né, e seus atuadores, né, de um sistema, tá bom? E lá vocês viram que existe, né, não só um atuador, né, um controlador, pode ter vários componentes dentro, né, de um sistema, de um diagrama de blocos, né, representado por um diagrama de blocos. E aí a gente vai entender isso agora. Eu coloquei esses slides aqui de forma que fique um pouco mais organizado, né, porque as figuras são mais desenhadinhas e tudo, mas eu vou usar o quadro, né, minha lousa, né, para explicar com mais detalhes esses que são, né, os principais operadores aí, né, levando em conta as operações, né, a álgebra, né, que é envolvida com os blocos, tá, as operações com os blocos funcionais. Quando eu falo então bloco em cascata, é a mesma coisa eu falar, né, que eu vou falar à frente ali, eu vou entrar em detalhe, que é chamado bloco, né, em série, tá? É o mesmo que blocos em série. Então lembra lá de resistores, né, pessoal? Lembra de mais o que? De sistema massa-mola, quando a gente tem, né, dois resistores, né, resistores em série, né, eu consigo representar a gente lembra, né, do resistor equivalente, né, que era a soma, né, dos resistores. Aqui a gente faz um pouco diferente. Quando a gente faz, então, para um sistema, né, que é chamado bloco em cascata, né, é muito usado esse termo, né, porque é em série. Então, quando a gente tem dois subsistemas em série, a gente costuma então representar, né, ou seja, reduzir esses blocos em série como um só, que é representado como a multiplicação deles dois, tá bom? Então aqui a gente teria, né, que esse é exatamente, né, uma função g de s equivalente, né, vou colocar isso aqui, g, que seria então g1, g2, né, seria g1, g2, né, que é o produto desses dois. É simples assim, né, aqui indicando então a entrada e a saída, né, e a gente consegue reduzir em um bloco só, beleza? Dessa maneira, então, sabendo que g de s é a multiplicação, né, de g1, g2, né, e sendo que g, né, é sempre a relação da saída com
com a função de entrada. Beleza, tá aí, né, galera? Então, aí, continuando, a gente tem agora um sistema em soma, né? O sistema em soma é como a gente representa lá naqueles estudos que a gente faz, seria em paralelo, né? Os blocos em paralelo. Um bloco em paralelo, o que a gente tem? Né? Aqui o sistema de entrada do DS promove, né, um sinal de entrada, ele é dividido, né? E gera então um sinal positivo aqui e outro sinal positivo do outro lado. Então, nesse caso a gente representa da seguinte maneira: quando eu tenho dois blocos em paralelo, eu vou representá-lo, né, como um sistema equivalente, sendo exatamente um sistema, né, G1 mais G2, tá? Esse então é o meu sistema equivalente, é a soma, né? E é a soma, só que é o seguinte, só para deixar claro, se o sinal for positivo é a soma, então aqui é mais, G1 é mais, sendo positivo G1 mais, e G2 também, se ele for positivo, é mais. Se for menos, vai ser menos, viu? Se aqui o sinal de entrada é negativo, você tem que observar dentro do próprio diagrama de blocos. Bom, por isso que tem o sinal de mais e menos ali, né? Eu vou entrar em detalhe nesse caso, né? E além disso, tem aqui o sistema realimentado, ou seja, lembra lá que tem a gente tem ali o caso, né, de malha aberta, né? Agora esse aqui seria o malha fechada, né? Ou seja, temos aí uma forma de alterar, né, o processo, né, de forma automatizada, vamos dizer assim, né? Isso a gente consegue então pensar em dois subsistemas, né, que eles estão agora sendo então um caminho direto e outro realizando uma realimentação. Então aqui você tem um caminho direto indo, né, a partir de R de S, que é o caminho, né, normal do meu processo, e após passar por esse ponto, que é chamado ponto de soma, né, a gente vai, né, eu vou detalhar essas coisas para vocês nos próximos slides, e a gente tem que esse ponto aqui, ele é exatamente onde agora eu torno essa função R de S um sistema I de S, né, uma variável I de S, passa pelo processo e sai, né? Só que antes de sair tem um ponto de derivação, que é essa divisão aqui. Aí ele volta passando por um H de S, que é um sistema que pode ser um transdutor, alguma coisa que interfira no sinal, de maneira que agora eu tenho, né, que levar em conta o seguinte, galera, ó. Então se meu produto aqui, né, no caso, minha variável de saída é CS, sendo que a variável de saída vai ser minha função de transferência G, né, tá aqui, vezes E de S, sendo E de S a variável que entra no sistema. Só que quem é E de S? E de S ele é um resultado, né, dessa nova, né, desse novo sinal que a gente pode chamar aqui, né, que a gente vai chamar de C, né, vezes HS, que veio aqui nesse sentido, né, que vai ser então o meu R de S, que é o sinal de entrada, menos, né, o que foi alterado agora, devido a quem? A realimentação. E aí eu pego esse valor e jogo aqui dentro, né, jogo aqui dentro. Então vai ficar R de S, tá, aqui dentro, menos H de S CS. Então, galera, aqui eu não vou resolver para chegar nessa expressão, que é a expressão geral para realimentação, porque eu resolvi em seguida, né, nos slides ali, eu entro em detalhe e eu explico, né, como alcançar essa expressão aqui, né. Na verdade, essa expressão do livro que eu peguei está faltando, né. Vocês viram que nem só professor esquece esse sinal, né. Ou aluno, ou só aluno, ou só vocês que esquecem de sinal. Está faltando o sinal de menos aqui. Bom, para a expressão geral, né?
Então eu vou chegar nessa expressão agora, né, que eu já dei a primeira explanada, a gente fez uma pequena introdução ao que vai ser a aula, né? Então aí chegando aí no meu adorado quadrinho aqui, né, minha lousa, onde eu tenho aqui um sistema, né, vamos imaginar como um diagrama de blocos típico, né, no qual a gente tem um sistema de entrada RDS, temos um input, né, inicial em G1, aqui sendo então o meu processo inicial, passa por esse ponto de soma, depois então se transforma, né, o RDS se transforma em E, entra no processo G, sendo esse controlador, vai para a planta sai para o output com a variável CS de saída. Antes disso tem um ponto de derivação que vai gerar um sinal que vai entrar novamente, né, na minha malha, né, gerando então esse sinal IDS aqui. Tá bom? Então como é que eu faço para interpretar e entender bem esses diagramas, né? Lembrando que aqui todos, né, tudo que a gente está trabalhando, galera, para chegar nesse cara aqui, ó, que é a forma mais simples e no qual nos permite detalhar um produto, né, ou uma variável coerente de saída, né, ou seja, uma solução geral do sistema a partir das funções de transferência, né. Então essa aqui é a forma da gente escrever, ou seja, em geral a gente tenta chegar sempre nesse cara. E os elementos básicos em um diagrama de blocos são quais? Como eu falei, aqui a gente tem o meu ponto de soma. O que é ponto de soma? Então eu tenho aqui uma variável de entrada x de s, que pode ser positiva ou negativa. Ela continua por aqui, só que lembrando que como o sistema pode ser realimentado, eu tenho z, né? Então x de s, ele vai sempre passar por essa soma ou subtração envolvida no ponto de soma. Entra aqui no bloco, né, que é o processo, sai do bloco e vai direto. Porém tem o que? Um ponto de derivação. O ponto de derivação exatamente é esse sensor, né, que a gente discutia bastante lá na aula, né, sobre esse sensor, ou seja, esses que eram os transdutores e tal, que geravam um sinal aqui de comparação, né, para que o sistema se mantivesse normalizado e dentro dos padrões, tá bom? Então é basicamente isso que é, né, um sistema, né, representado por diagrama de blocos. Tudo bem, pessoal, até aí? Tudo bem? Tranquilo, né? Bom, show de bola. Então vamos que vamos. Beleza, Tânia. Então vamos lá para o que eu falei. Ó. Então no sistema de redução, ou seja, redução que eu quero dizer é o seguinte, você tem uma sequência de funções, né, G, né, de blocos representados em G. E eles estão em série. Como é que eu posso reduzir? A gente já viu isso lá, né, de forma abreviada, mas aqui eu vou colocar com mais detalhes que a gente pode então representar esse cara, né, G1, G2, como um sistema, né, só, né, um bloco só, que tem então uma função de transferência resultante, né, podemos dizer assim, e ela é substituída aqui dentro da função sendo G2, G1 vezes R, que é a minha variável de entrada. Só para lembrar, a função de transferência resultante, né, é o produto da função de transferência dos elementos, né? Então aqui é sempre levado em conta o produto. Muito bem. Agora para os blocos em paralelo.
Em paralelo é simples, né? E aqui eu tenho um exemplo já do que será, né? O que vai ser a relação dos pontos, né? Do sinal mais e menos aí. Em um sistema que você tem aqui um ponto de derivação, dividindo o sinal em três, né, blocos, que G1, G2 e G3, e aí a gente precisa representar ele como um bloco só, né? Reduzir a um bloco, né? E para isso a gente sabe que, né, como foi dito, né, é possível fazer um resultante aqui, um bloco resultante que é a soma, mas ele é a soma se, por exemplo, G1 é positivo, então é mais G1, né? Com G2 também entra positivo aqui no ponto de soma, né? E menos, só que o G3 já é menos, né? Que ele entra aqui com um sinal negativo. Portanto, né, eu tenho que a minha função de transferência de blocos em paralelo é a soma das funções de transferência desses blocos, certo? O que nos resulta, né, em uma solução, né, envolvendo y de s, que é G1 mais G2 menos G3 vezes R de S. Vamos para a análise agora do sistema, né, com redução para o sistema realimentado, que é aquele que eu falei que ia resolver, né? Então aqui é um exemplo, tá, pessoal? Um exemplo de uma planta, né, comum aí no sistema também, né? A gente já começa a ver alguns níveis de dificuldade, aos poucos aumentando o nível de dificuldade. Que é o seguinte, aqui então existe uma função de entrada R de S, que ela tem, né, um sinal de mais, entra, né? Porém, repara que aqui a gente tem já um sistema realimentado, né? Tem ali um ponto de derivação, né? E aqui nesse ponto de soma vamos ter que levar em conta o EGS. Mas enfim, o que a gente precisa fazer primeiro, né? Quando olha para esse cara? Bom, a coisa mais fácil de fazer é juntar, né? Esse cara aqui, que é o G2G3, né? O G2G3, porque a gente sabe que isso aqui dá uma série, né? Então, é um bloco em cascata, fica tudo um bloco só de G2 vezes G3. E aqui embaixo a mesma coisa, fica H2 vezes H1, né? Que é com relação ao sistema em série. E depois vamos ter quem, né? São os blocos em paralelo, né? Quer dizer, eles estão em paralelo, mas nesse caso a gente leva em conta, né, a regrinha que a gente vai ver agora, que é o processo de realimentação. Então aqui quando entra então no controlador, né, e na planta, eu separei aqui só para a gente enxergar, né, para que a gente tenha então, né, os valores dados como um só. Então G de S, né, vou colocar aqui, eu fiquei de colocar, não coloquei. Aqui é G1, acho que nem era G1, né, era G2, não lembro. Teve um aí que eu acabei. G2, G3, né? GS. Aplicação deles aqui. Tá? Vou colocar igual, né? Igual. G de S é igual a esse cara, né? E H de S é igual, né? H2 H3S. Não, aqui é H1 e H2. Tá bom? Agora olha só. Eu simplifiquei, né? Já reduzi a parte que está em cascata. Agora repara. Não sei porque ficou meio embaçado esse slide. Mas repare que eu tenho então agora uma situação, né, em que o sinal que vem de CS
passa por HS, né? E eu vou chamar ele de outra coisa, eu vou chamar ele de B. Tá bom? Então B de S vai ser exatamente HSS. Mas vamos chamar ele de B. E ele entra aqui dentro, né, no meu ponto de soma. E aí vai ter o quê? Uma interação entre o sinal do R de S. Então vai ser exatamente aquilo que a gente viu, né? Que é o seguinte, quando eu tenho dentro de um processo, né, direto aqui, ó, o E de S vem, né, passa por G de S e o sinal de saída é quem? CS. Então tá aqui. CS é igual a E de S, ES, né, vezes G de S. Tá bom? E o meu B de S eu vou chamar de CSHS, que é aquilo que eu falei. Ele vem aqui, né, no sistema, passa aqui um sensor, né, um feedback e tal, e ele obtém aqui, né, então esses valores do CS, né, que é o valor de saída, multiplicado pelo meu valor de feedback HS, que vai ser, então a gente vai chamar de BS. E então a gente repara que outra coisa, que esse E de S, então, ele vai ser, né, o resultado da interação de R de S menos B de S. Tá? É assim que a gente entende esse E de S. Nesse caso, Augusto, boa pergunta. Espera um pouquinho. Vejamos. Deixa eu lembrar aqui porque teve um slide. Não sei se foi nesse que o slide. É menos mesmo. É menos. Agora eu só preciso. Que nesse caso, olha só, por que é menos? Porque aqui vai ser, né, um sinal relacionado, né, ao meu R de S. Certo? Então, o que entra, né, vai ser o padrão R, né, menos o valor de saída, né, multiplicado por alguma coisa. Tá entendendo? Então, meu B de S aqui, então vamos pensar assim, é como num circuito, né, é como se tivesse uma queda de tensão. Então, você tem que levar em conta sempre ao que entra, né, R de S menos essa alteração. Porque o valor de E aqui é o valor corrigido, tá entendendo? A atuação do sinal, né? É um valor corrigido. Né? Assim, eu vou dar uma procurada, viu, Augusto? Eu, eu acho que pode ser assim que tenha uma, alguma coisa a mais aí, mas eu intuitivamente, tanto que eu não me atentei a isso, né? Nesse primeiro momento, até porque esse sinal não é esse, tá vendo? Não tem nada a ver com esse sinal aqui, ó. Esse sinal de menos aqui não tem nada a ver com esse, especificamente, sacou? Não tem a ver. Ele tem a ver com o erro do processo, né? Mas vamos que vamos. Depois você me lembra disso, né? Deixa eu anotar. Deixa eu anotar no próprio slide da minha. Deixa eu colocar aqui. Entendeu? Esse sinal de menos aqui. É isso aí. Sempre com as perguntas capciosas aí, hein? Bom.
Tá, vou dar uma olhada e a gente conversa depois, mas para mim eu tenho essa impressão de que num circuito realimentado, né, você tem que, você está vendo aqui na verdade o, seria o erro, né? Então esse sinal ele vem com relação a essa atuação do sinal, né, de menos. Então olha só, esse E ele vai vir exatamente aqui dentro, né? Tá bom? Sendo que o B de S é esse cara aqui. Então vamos para essa álgebra aí, né? Vamos entender como funcionaria para a gente chegar. Como é que ficou repetido o slide? Tá bom? Então olha só, substituindo, né, E de S por RS menos B, a gente fica com R menos B, né, vezes G, tá certo? Sendo que B, né, como eu falei, B é CS vezes HS. Né? Então B é CS vezes HS. Certo? Então multiplicando tudo agora vai ficar G vezes R aqui, menos C vezes H vezes G. E o que a gente quer? A gente quer a relação, né? Ou seja, a gente quer a função de transferência, né, para um sistema realimentado. O que é a função de transferência? É CS, né, que é a função de saída, sobre a função de entrada, que é R. Então a gente precisa colocar então esse C em evidência e o R também. Então vamos passar esse CHG para o outro lado. Fica C mais CH, né, CHG. Coloca então em evidência o C, vai ficar CS, que é igual a 1 mais G de S mais HS. Né? E aí a gente passa o R dividindo, que fica então esse cara que está aqui, CS, né? CS sobre R de S. Em que a gente agora, né, tem a análise desse sinal agora. Né, que é o sinal que vem exatamente do que a gente compreende como esse B de S que entrou aqui no ponto de soma. E a gente observa o seguinte, quando esse sinal aqui é positivo, né, a gente tem um sinal de negativo na função. E quando a gente tem o sinal de negativo, a gente tem o sinal de positivo. Eu vou mostrar agora para vocês. Tá? Então aqui é agora, né, esse sistema todo, né, galera, esse diagrama todo foi reduzido a esse cara aqui. Né, ou seja, tudo que está em azul, né, tudo que está em azul foi transformado em esse bloquinho que está aqui. Tá bom? O que agora também fica um pouco mais fácil de ser compreendido, né? Deixa eu pensar uma coisa aqui. Eu acho que eu já sei a resposta da questão do Augusto aí. Porque Augusto aqui, se eu faço mais, ó, muda tudo, né? Ó. Então eu poderia escolher tanto mais quanto menos. É verdade. Depende do sinal. Ó, fica mais aqui, beleza? Passo para o outro lado, aqui fica menos, né? Aqui fica menos, aqui fica menos. Passo dividindo, aqui fica menos. Certo? Então ali realmente pode ser mais ou pode ser menos. Você perguntou por que não menos, poderia ser. Então aqui poderia ser mais, né? Você perguntou se poderia ser mais, na verdade, né? Poderia ser mais aqui. Tanto que lá naquela primeira, né, que eu mostrei, tem essa possibilidade, é verdade. Pode ser tanto mais quanto menos. Cadê? Pessoal que está acompanhando aí, ó, pra gente já esclarecer aqui. Pra gente já esclarecer, ó.
Aqui o x de s e o z, tá vendo? X de s é mais x. Se o sinal que entra aqui for negativo, também muda, né? Tem isso também. Então fica mais ou menos. Deixa eu aumentar. Então fica mais ou menos, né? Mais ou menos x. Esse cara aqui é o I de S. Você tinha razão, poderia ser tanto mais quanto menos ali, né? Para desenvolver, né, o cálculo da realimentação, a gente usou o menos, mas poderia ter sido mais também. Então mais e menos, beleza? Beleza, Augusto? Ah tá, você já colocou, né? Tá de baixo para cima. Não, é porque o sinal pode ser tanto mais quanto menos, depende do próprio diagrama. O que ele está dizendo. Se for mais, você inverte. Tá bom? Vou voltar lá. Então aqui poderia ter sido, tá vendo? Se eu coloco mais aqui, não tem problema nenhum. Porque aí você teria aqui tudo invertido, ó. Aqui seria mais, aqui seria mais. Aí você passa tudo mais, tá vendo? Ó? Passa para o outro lado e fica negativo. E aí o sinal, em vez de ser mais, seria menos aqui. Aí tranquilo, né? Dá na mesma. E aí fica claro essa jogada que eu falei. Tanto mais quanto menos, ó. Não, é porque não afeta, porque o próprio diagrama me diz qual o valor do sinal, né? É, vamos tentar pensar assim, né? Como a gente fez lá nas aulas. Então, deixa eu tentar só clarear um pouco. Nas aulas que a gente fez estudo do diagrama, né? Que a gente estudou sistema de análise de sistemas mesmo, de blocos. Tinha lá, por exemplo, quando você tinha que controlar a velocidade de um carro numa rodovia, né? Então, vamos supor, o carro tem que andar 60. E aí você é o atuador, né? O controlador também, e você passa o sinal para o motor, né? Que é a planta. E o motor gera a variável de saída, que é o movimento, que é quanto? Por exemplo, você tem que andar 60 km por hora. Aí vamos supor que, por acaso, né, o valor passe de 60. Né? Então, o sensor, que é quer dizer, o sensor é o velocímetro. Né? Você observa o velocímetro e fala, não, tá mais, aqui você vai ter que fazer, você vai ter que diminuir. Ou se você estiver muito abaixo de 60, você vai ter que aumentar. Então, esse ponto de soma aqui, ó, esse ponto de soma, ele diz exatamente isso. Quando você faz um processo de incerteza, você tem que compensar ou você tem que tirar. Né? Tudo bem? A Ceres, acho que ela estava com dúvida aí. Beleza? Assim, dentro de um sistema mais complexo, isso pode ser, né, ter outros ganhos de informação, mas o melhor exemplo que eu tive para vocês foi esse no momento. E aí, olha só, como que funciona no sistema realimentado. O sinal, então, galera, fica assim, ó. Mais, né? Quando que ele é mais? Quando o sistema tem a retroação negativa, ou seja, sinal de menos. Ele entrou aqui com sinal de menos, então a minha fórmula usa mais. E se ele entrou com retroação positiva, ou seja, sinal de positivo, ele tem então o sinal de menos na fórmula, né? Tá? Então é isso. Vamos começar a fazer exemplo agora em exercício, tá bom? Chegamos agora na parte, né, que já dá para trabalhar bem. E basicamente, assim dá, ele vai te passar um diagrama com todas as informações. Entendeu? Vamos fazer alguns exercícios. Então, resumindo a ópera aqui, né, pessoal? Todas as reduções, né, principalmente essa redução, que é essa aqui, de uma realimentação, ela pensa na seguinte hipótese, nas seguintes possibilidades. Aqui, quando a gente tem a multiplicação G vezes S, a gente tem a função de transferência em malha aberta. Né? Aquela famosa malha aberta que a gente viu lá nas primeiras aulas. Né? Que é um sistema sem realimentação, né? Basicamente isso.
E aqui a função de transferência, né, em malha fechada é quando você tem um sistema realimentado, tá? Sistema interligado ali, né, com esses sensores e tal, atuadores, né, para correções, né, automáticas do processo. Pessoal, vou só beber uma água, a gente começa esse exemplo aí, tá bom? A garganta está um pouco desgastada aí ultimamente, né? Esse final de semestre é meio cansativo. Um minutinho só, tá bom? Um minuto de intervalo. Um minuto é pouco, né? Vamos 5 minutinhos aí. A gente já volta. 5 minutos ou 3 cigarros, né? Como dizia o professor lá.
Beleza, galera. E aí, galera, beleza, já terminei meus 3 cigarros. Podemos continuar. Brincadeira, né? Exatamente, fumar faz mal. É, 3 cigarros em 5 minutos, já pensou? Podemos continuar, cara, não esqueci de... Então, galera, vamos continuar porque eu tô com medo de ficar muito tarde, né? Acho até que eu vou parar aqui essa gravação.